Muitos me perguntam, muitos afirmam, principalmente pessoas de conteúdo de canal que fala sobre o narcisismo, de que Pablo Marçal é narcisista. E a primeira coisa que vem na minha cabeça, essa pessoa conhece a intimidade de Pablo Marçal? Ou de qualquer outra pessoa pela qual você está afirmando, atribuindo a outra que ela possui o transtorno de personalidade narcisista? E eu vejo que a maioria deles nem acompanham as palestras que ele dá e sequer participou do método IP. Eu posso falar, eu participei do método IP de Pablo Marçal, eu não estou adentrando a política, meu canal não é destinado à política, mas sim a outros assuntos. Então eu vou dizer aqui o meu ponto de vista sobre o Pablo Marçal ser ou não narcisista. Primeira coisa, durante o método IP, são 2 dias muito intensos. Só que eu nem sabia que era Pablo Marçal. Eu apenas sabia que eu vinha de um processo de depressão profundíssima, me deu pré-infarto, eu estava acamada, sozinha, só eu e Deus e meu filho pequeno. E ouvi dizer sobre narcisismo, quando eu comecei a estudar, comecei a procurar canais e tudo. E uma certa noite eu estava lavando a louça em casa e conversei com Deus. Falei, Senhor, eu já sei o que é narcisismo, eu sei que eu sou vítima deste transtorno de personalidade narcisista, mas eu não quero ser mais vítima. Eu quero mudar de vida. Eu já sei o que aconteceu comigo no passado, mas eu quero ser uma outra pessoa e eu não sei por onde começar. E de repente começou a falar, eu estava com meu celular ligado no YouTube, começou a falar uma pessoa que eu pensei que fosse pastor. Eu nunca tinha ouvido falar o nome de Pablo Marçal. Nem sabia que ele tinha sido candidato a deputado, a presidente, nunca tinha visto. E a pessoa começou a falar e minha mão estava toda ensaboada. Eu pensei, bom, só tem mais 5 minutos enquanto eu termino de lavar essa louça aqui para ver se o conteúdo é bom ou não e para eu me livrar logo de você ou não. E foi quando eu acabei virando a madrugada e foi aí que eu fiquei sabendo que o nome dele é um tal de Pablo. E aí depois ele começou a fazer propagandas do vitalício dele, dos conteúdos digitais. Eu pensei, como é que eu vou comprar alguma coisa de conteúdo digital, sendo que eu nem sei qual é o conteúdo desse cara, o que ele tem para propor. Aí eu comecei a analisar que ele não advogado, que ele fez faculdade na Unip, onde eu comecei a fazer minha faculdade, então pensei, bom, temos os mesmo linguajar. É evangélico, eu pensei, bom, eu fui evangélica durante 7 anos, ok? É casado, tem pai de 4 filhos. Eu pensei, interessante, eu também tenho um filho pequeno, da idade de um dos filhos dele. E o cara, 37 anos, dono de mais de 40 empresas. Pensei, caramba, interessante essa pessoa. E ele tá ensinando os outros, vou ver quem é que é. Foi quando eu entrei nesse método IP. Fui com tudo, tô pagando até hoje o método IP. Não estou fazendo propaganda, mas só estou dizendo a pessoa que eu nem sabia que era político. Posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Cada centavo que eu paguei deste curso valeu a pena. E é graças a ele que eu tenho as minhas redes sociais hoje abertas e que hoje eu estou me transformando e chegando na pessoa pela qual eu ainda quero chegar a ser, que eu estou a caminho. E quando nós vemos que a pessoa é narcisista, nós temos que ver intimidade. Poxa, eu não posso dizer que eu sou íntima do Pablo. Eu fiquei apenas 2 dias, 2 dias intensos. A aula começou cedo, começou às 7 horas da manhã, foi até às 11h30 da noite. Depois ele falou, às 6 horas da manhã, de manhã que vocês estejam de volta. Tava longe, tive que voltar no Alphaville. E aí depois dessa aula, no dia seguinte, começou às 6 da manhã, foi até às 8 horas da noite, se eu não me engano. Teve continuidade nos generais, no estádio da Portuguesa. E foi até às 4 horas da manhã. Eu posso dizer que o cara é muito intenso. Ele é duro quando é precisa ser duro. Ele é muito sábio. Toda a aula dele é baseada na Bíblia, que deu uma lição de Bíblia. Ele é muito família.
tentou até a me convencer a voltar pro meu ex, mesmo sabendo que ele era narcisista, mas é por causa do entendimento que ele tem por ser evangélico. Ainda assim eu tentei, mas aí depois vieram os estudos técnicos, psicológicos, psiquiátricos sobre o narcisismo e que realmente o narcisismo não muda. O que tem o transtorno de personalidade narcisista do nível 10, 9 e 8 não muda. E foi aí que eu pensei, não adianta mais eu movimentar uma energia numa coisa que não vai resultar nada. Então, bola pra frente. E foi aí que eu comecei a decolar. E a partir do momento que a gente vê, poxa, você não tem intimidade, então como é que você pode afirmar? Olha nos olhos da esposa dele. Todos nós que somos vítimas de narcisista, todos os nossos olhos são apagados quando nós estamos no relacionamento com o narcisista. Os olhos da Carol são iluminados. Dá para perceber que ele não é narcisista. Ele, muito pelo contrário, ele sempre exalta a esposa. Ela tem o seu próprio Instagram, tem suas próprias lives. Ele sempre coloca a esposa em primeiro lugar. Aí mas você pode falar assim, mas isso daí é normal, o narcisista na frente dos outros, ele é lindo, maravilhoso, ele pode estar encenando, colocando a esposa dele, sendo que na verdade no dia a dia você não sabe como é que é. Concordo, pode até ser que seja isso, mas você olhe nos olhos da pessoa. Os olhos são o portão, a porta da alma. Eu não vejo que a Carol seja uma vítima de uma pessoa narcisista. Muito pelo contrário, eu vejo uma mulher extremamente espiritualizada, uma pessoa super up. E outra coisa, um narcisista você consegue sentir a vibração dele, porque o narcisista se sente um lixo e ele faz questão. Qual que é o suprimento do narcisista? Fazer com que o outro se sinta lixo. Ele não faz isso com a esposa dele e nem com os filhos. Ele sempre está exaltando os filhos e a esposa em tudo, sempre colocando em primeiro lugar. Então você já vê que já não é um padrão do narcisista fazer isso. Pode ser que ele seja uma pessoa um pouco mais rude ao ver de algumas pessoas, de repente uma pessoa egocêntrica, às vezes até mesmo fora dos padrões que nós estamos acostumados a ver, mas é que dependendo de onde você está, dependendo do local, dependendo das circunstâncias, é necessário nós sermos assim, para nos blindarmos e nos defendermos. Só que a maior guia dele também é Deus e todos os ensinos bíblicos. Mas existe narcisista comunal. Concordo. Volte e olhe nos olhos da esposa dele e dos filhos. Se ele realmente é narcisista, ele é também narcisista em casa, com os filhos e com todos os seus funcionários. Tive contato com alguns funcionários dele enquanto eu estava lá no Método IP, e todos eles só sabem falar de bênçãos do Pablo, de como que ele transformou as vidas dessas pessoas e de como eles não se sentem funcionários subordinados, mas sim como colaboradores, pessoas que ajudam a somar, e ele sempre incentivando a todos, que ele não quer que todos sejam funcionários para sempre, ele sempre incentiva a cada um avançar e ter a sua própria vida. Coisa que o narcisista não faz. O narcisista faz de tudo para você continuar sob os domínios dele. Ele não permite você crescer, ter a sua própria vida, sua própria inteligência, ser feliz e brilhar. E é tudo que o Pablo Marçal ele ensina exatamente o contrário. Para nós sermos felizes, ele sempre incentiva para as pessoas se amarem e transbordarem. Tudo que nós aprendemos, nós temos o dever de ajudar os outros. E isso está escrito na Bíblia. Então, eu particularmente não o vejo como narcisista. Ele apenas pode afirmar quem está no convívio da intimidade dele e o psicólogo dele ou psiquiatra. Caso contrário, ninguém mais pode afirmar se a pessoa é ou não narcisista. Espero que eu tenha tirado a sua dúvida aí. Se gostou, siga-me nas minhas redes sociais em Adjudando. A advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.